Olá, nessa série de vídeos de resposta no domínio do tempo, onde estamos na parte 2, abordaremos algumas características necessárias para analisar o projeto de um sistema de primeira e de segunda ordem referentes à análise no domínio do tempo contínuo. Meu nome é Ademar Gonçalves da Costa Júnior, sou professor da disciplina de Sistemas de Controle 1 do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba, campus João Pessoa. Uma vez generalizada a função de transferência de segunda ordem em função do QC, que é o coeficiente de amortecimento, e o ômega-n, que é a frequência natural do sistema, analisa-se agora a resposta ao degrau de um sistema de segunda ordem subamortecido. Uma descrição detalhada aí da resposta subamortecida é necessária tanto para análise quanto para o projeto em sistemas de controle. Então, o primeiro objetivo é definir tais especificações no regime transiente associadas às respostas subamortecidas. Em seguida, essas especificações são relacionadas à localização dos polos, estabelecendo-se então uma associação entre essa localização e a forma da resposta de segunda ordem subamortecida. Finalmente, vinculam-se as localizações dos polos aos parâmetros do sistema, fechando assim a malha e a resposta desejada, que vai definir os componentes do sistema em malha fechada requeridos pelo projeto. Características, então, de desempenho do sistema de controle são avaliadas em termos de alguns indicadores medidos nessas respostas. Esses indicadores, vamos chamar também, denominar parâmetros, são utilizados como especificação do projeto de sistemas de controle. Vale salientar aqui para sistemas estáveis. Não adianta ficar falando desses parâmetros, desses indicadores para sistemas instáveis, que é uma coisa que não interessa na análise do projeto de sistema de controle. As respostas ao sinal do tipo degrau têm importância realmente na prática, já que podem ser facilmente obtidas e medidas por meio de um sistema de aquisição de dados. Então, basta modificar a amplitude dessa entrada e registrar a saída para que eu possa fazer uma análise de forma, inclusive, na prática. As respostas transitórias vão depender das condições iniciais e podem ser perturbadas por ruídos, que são bastante comuns nos mais diversos ambientes, vale salientar isso daí. Como parâmetros que podemos utilizar para análise, está o tempo de atraso, que é eu coloquei aqui o nome do delay time, quer dizer, o nome em inglês, para que vocês, caso consultem uma literatura em inglês, já saibam o que seja. O TR, que é o tempo de subida, o rise time. O TP, o tempo de pico, ou peak time. O TS, que é o tempo de acomodação ou tempo de assentamento, você encontra bastante esses dois nomes na literatura em português, o settling time. E o MP, que é o sobresinal máximo, ou overshoot. Boa parte da literatura utiliza essa nomenclatura. Então, para sistemas com amortecimento crítico e superamortecidos, apenas TD e TR. Não há uma existência do sobresinal, como vimos anteriormente na parte 1 dessa sequência de videoaulas. Para sistemas de ordem elevada, tais parâmetros podem ser adotados. Não há nenhuma necessidade, vamos dizer assim, que não possa ser adotada esse sistema de segunda ordem. Vamos comentar sobre isso, que a necessidade de, muitas vezes, sistemas de ordem superior a 2, uma coisa que deve ser comentada é que suas expressões analíticas para esses parâmetros não podem ser obtidas do mesmo modo como a gente obteve anteriormente na parte 1. Porém, uma solução é fazer com que esses sistemas de ordem superior a 2 possam ser aproximados por um sistema de segunda ordem, que veremos em breve nessa série de videoaulas.
Em relação a essas definições do tempo de assentamento, aqui o TS e o tempo de acomodação e o tempo de subida, o TR, eles são as mesmas para os sistemas de primeira ordem. Então vocês perceberão que o tempo de subida aqui, que é o TR, ele está também relacionado, além do tempo de pico e o tempo de acomodação, aqui também, você pode adotar 5% ou 2%, é uma prática de sistema de controle, projeto de sistema de controle. Ele vai determinar a velocidade da resposta transiente, é o que a gente chama essa região aqui. Enquanto não chegar na região de acomodação, nós temos a resposta transiente. A partir daqui, é a resposta em regime permanente. Então, são duas regiões bastante precisam ser analisadas nesse sistema de controle. Então, tais informações podem ajudar o projetista a determinar a velocidade e a natureza da resposta, que vai depender, então, para determinar o desempenho do sistema. Imagina a seguinte situação, um elevador, por exemplo. Fazendo uma relação com esse gráfico aqui, você vê que há o que a gente chama de overshoot, ou seja, o sistema ele não é suave, ele vai oscilar durante a região transiente até chegar na região em regime permanente, que ainda permanecerá oscilando, obviamente dentro de uma faixa pequena, mas numa aplicação, imagina um elevador. Você, obviamente, que não queria que ninguém ficasse dentro do elevador com o sistema oscilando. Então, isso seria um desempenho horrível. Ninguém espera que um elevador fique oscilando até chegar no andar. Então, precisa isso ser analisado de acordo com a aplicação a ser desenvolvida. Vamos comentar sobre as principais características das respostas transitórias mencionadas no slide anterior. Então, o tempo de atraso TD, ele é definido como o tempo máximo para a resposta ao degrau alcançar pela primeira vez a metade do valor final. Então, observa-se, por exemplo, eu tenho uma amplitude aqui do regime permanente de 1, eu vou analisar aqui esse tempo em que ele alcança meio de amplitude. O tempo de subida é o TR, o Raise Time, para sistemas com amortecimento crítico ou superamortecidos, é o tempo necessário para a resposta ao degrau e de 10% a 90% do seu valor final. Então, esse é considerado o tempo de subida para sistemas com amortecimento crítico ou superamortecidos. Para sistemas subamortecidos, é o primeiro instante em que a resposta ao degrau alcança 100% desse valor final. Para sistemas subamortecidos de segunda ordem, eu vou calcular dessa maneira. Então, eu tenho π menos beta dividido por ômega d, e o QC, ele é calculado, ou beta, na verdade, ele é calculado em fator do arcosseno do QC, que é o fator de amortecimento. Apenas lembrando da consideração que é o seguinte, nós temos aqui uma localização de um sistema contemos par de polos complexos, relembrando esse tema, o teta, ou beta, vamos chamar assim, o teta, algumas literaturas têm beta, tem algumas literaturas têm teta, vamos chamar aqui de beta, esse ângulo aqui entre o eixo real e a reta que une a origem à localização do polo complexo conjugado. Esse gráfico aqui indica, à medida que eu tenho um aumento do fator de amortecimento, o tempo de subida também vai aumentando. Ele aqui está normalizado, multiplicado pela frequência natural, mas observa-se também que não há uma linearidade nesse comportamento. Outra característica que definimos é o tempo de pico, que é o tempo necessário para a resposta ao degrau alcançar o primeiro pico de sobressinal. Observa-se que pode existir vários picos, somente
em sistemas subamortecidos. E esse cálculo é realizado dessa maneira. Tem o π dividido pela ômega d é a frequência natural não amortecida. Então, esse ômega d também se relaciona com ômega n, a frequência natural, e o Qc dessa forma, que sempre será um valor maior que zero. O overshoot, que é o valor máximo de pico da resposta, menos o seu valor final em porcentagem do seu valor final. Ou seja, por exemplo, eu tenho um sistema aqui subamortecido, ele vai oscilar em torno do regime permanente, do valor de regime permanente. Esse valor aqui, essa amplitude entre o pico e o regime permanente, o valor de regime permanente, esse será o overshoot. É uma das principais formas de determinar em diversos projetos características do sistema. Em geral, aí, devido à dinâmica do sistema, não se pode, de fato, minimizar overshoot e tempo de subida simultaneamente. Então, tem que haver então, um compromisso entre eles. Aqui nesse gráfico, ele indica o seguinte. Se vocês observarem, na medida que eu diminuo, eu aumento o coeficiente de amortecimento, o Qc, eu vou também diminuindo, eu aumento o Qc e diminuo o overshoot. Isso é uma relação também não linear, é uma curva, mas percebe-se isso daí facilmente. Você pode inclusive utilizar algum sistema de segunda ordem e fazer essa análise a partir que você faça a variação do Qc, observando o cálculo do overshoot. Outro parâmetro é o tempo de acomodação, que é justamente o tempo necessário para que a resposta ao degrau permaneça dentro de uma faixa de tolerância mais ou menos epsilon, em torno desse valor final. Muitas vezes, quando for fazer simulações e não colocando todos os parâmetros necessários, o sistema ele pode ser oscilatório, mas real ele vai ficar próximo ou com erro de regime zerado. Mas observe que em sistemas reais isso tem que ficar oscilando dentro de uma faixa, devido a ruídos, devido a alguma pequena perturbação que possa ocorrer, alguma variação paramétrica no modelo, enfim. Então, no projeto, especifica-se o que você acha aceitável, que ele fique variando mais ou menos 5% ou mais ou menos 2% do valor final. Então, para sistema de segunda ordem subamortecido, a constante das envoltórias pode ser calculada dessa forma. O T igual a 1 sobre a multiplicação do Qc ômega n. Então, dessa forma, um sistema com 5%, eu tenho o tempo de acomodação definido dessa maneira. E para um sistema que você admita mais ou menos 2%, o tempo de subida é calculado dessa outra maneira. Agora, observem a resposta ao degrau dos sistemas subamortecidos de segunda ordem à medida que os polos se movimentam. Como primeiro exemplo, vamos observar aqui uma parte real constante, enquanto os polos vão se mover na direção vertical. Então, observe o seguinte, na medida que eu tenho então a variação desses polos se afastando, eu tenho a posição 1, 2 e 3, observe também esses gráficos aqui de 1, 2 e 3. Então, quando os polos se movem na direção vertical, a frequência vai aumentando, porém a envoltória permanece a mesma. Então, isso é uma característica da envoltória exponencial constante. Então, embora a frequência da resposta senoidal esteja mudando, essa envoltória permanece constante. A figura ela vai indicar as curvas vão se ajustar sobre a mesma curva de decaimento exponencial, como se observa aqui. O tempo de assentamento é praticamente o mesmo para todas as formas de onda, se vocês observarem.
Note que quando o sobrevalor, o overshoot, ele vai aumentando, o tempo de subida ele vai diminuindo. Agora, com a parte imaginária constante, ou seja, eu vou movimentar os polos no sentido aqui da movimentação, a variação na parte real. Então, observe, nós temos duas posições, eu mudei de 1 para 2. Os polos estão sendo movidos para a direita ou para a esquerda, se vocês perceberem. Então, como a parte imaginária agora é constante, o movimento aí dos polos fornece essas respostas que estão indicadas nessa figura. Nesse caso, uma frequência constante ao longo da faixa da parte real, né? Então, os polos são movidos para a esquerda, a resposta vai se amortecendo mais rapidamente. Observe, de 1 para 2, eu tenho um amortecimento mais rápido, enquanto a frequência permanece a mesma. O tempo de pico é o mesmo para todas as formas de ondas, as duas nesse caso, uma vez que essa parte imaginária permanece alterada. Numa terceira análise, agora a gente vai mexê-lo, os polos, no sentido radial, ao longo de uma linha radial. Na verdade, eu vou permanecer com o que se o tempo de a constante de amortecimento constante. Então, observe, eu tenho 3 posições, 3 gráficos que são gerados. O sobrevalor percentual ou overshoot, ele permanece o mesmo. Observe essa parte aqui, você comparando aqui uma linha reta. E todas as respostas se parecem, exceção em relação às suas velocidades. Então, observe, a 1 ela é menos veloz, é menos rápida, como queiram chamar, e a 3 ela é mais veloz, mais rápida. Então, quanto mais afastados os polos estiverem da origem, mais rápido será a resposta. Sempre observe isso. Tem um polo que esteja se afastando dessa origem, ele se torna mais rápido, lembrando da resposta do decaimento exponencial.